Em 1 João 3, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 6. Em 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Louvado seja Deus. De uma forma bastante simples e também de uma forma bastante objetiva, o apóstolo João divide a humanidade em duas filiações. Aqui nesse texto, ele diz que a humanidade está dividida. De um lado, os filhos do diabo. Do outro lado, os filhos de Deus. Veja, a partir do versículo 7, mais especificamente no versículo 10, ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Veja que João não tem aquele discurso da boa vizinhança. João não tem aquele discurso palatável. Não tem meio termo. Ele diz: ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Mas o meu intuito nessa manhã não é falar sobre o diabo e nem sobre os seus filhos, porque esse não é o nosso tema. Eu vou falar sobre os filhos de Deus, a graça, a alegria, o privilégio, o poder de sermos feitos filhos de Deus. Número 1, porque ser filho de Deus é um fato. Filho de Deus não é um título que eu recebo. E por isso ele começa o texto com o imperativo. Ele diz: vede. E quando ele diz vede, ele está dizendo: abra os olhos de vocês. E para que abrir os olhos? Para que você tenha entendimento do que você está vendo, para que você tenha compreensão da dimensão do que é ser filho de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esteja atento a isso. Não somos nós que nos fazemos filhos de Deus. Filhos de Deus não é um título que nós compramos em algum lugar. Nós não nos autodenominamos filhos de Deus. Filhos de Deus nós somos porque nós somos feitos assim pelo próprio Deus. E diz aí que nós sofremos essa ação que Jesus vai chamar de novo nascimento. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, esse nascer de novo é essa regeneração, porque regenerar significa nascer outra vez. Então, a regeneração, o nascer de novo, nos torna filhos de Deus. E ele continua em João 1:12, mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem no seu nome, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, os nascidos de Deus, filhos de Deus, são aqueles que nasceram de Deus, aqueles que foram gerados pelo Espírito. Isso é um fato. Então veja que não é um sentimento, não é uma perspectiva, não é uma ideologia, é um fato. É algo sobrenatural, não realizado pelo homem, não obras das mãos dos homens, não, mas que Deus realizou na minha vida e realizou na sua vida. Deus mudou a nossa vida. Deus transformou a nossa vida. Ele mudou os nossos impulsos, Ele mudou as nossas vontades, Ele mudou os nossos desejos, Ele mudou a nossa natureza, Ele perdoou os nossos pecados. Nós não somos mais quem éramos antes, agora nós passamos a ser habitação de Deus, somos filhos de Deus, e isso é um fato. E ele vai dizer que esse fato brota do amor. Diz o texto de 1 João 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Ou seja, nós não somos filhos indesejáveis. Apesar das suas fraquezas, apesar das suas fragilidades, apesar das nossas incoerências, nós não somos filhos indesejáveis, nós somos filhos planejados. Deus pensou em nós. Nós viemos ao mundo exatamente no dia que Deus quis. Nós somos filhos amados. No dia em que nos tornamos filhos de Deus, houve festa no céu. Um pecador se arrependeu, alguém creu em Jesus, e os seus pecados foram perdoados completamente e passou a fazer parte da família de Deus. E o que é isso, irmãos, senão um ato de amor? Mas não um pequeno amor, diz o texto, um grande amor. Por isso que no versículo 2, nós somos chamados de amados. Você sabe, infelizmente, e principalmente nos dias de hoje, e cada vez mais assim, há muita neurose entre as famílias, há muita esquizofrenia nas relações humanas, pais, filhos, irmãos, irmãs. E muitas vezes nós somos influenciados por esse conceito, não temos a compreensão e a dimensão do que está aqui nesse texto. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Então ouça bem, você saber que é filho de Deus deveria ser a maior alegria da sua vida. Quem sabe você tem se tornado uma pessoa cada vez menos alegre, permitindo que as circunstâncias sufoquem você, permitindo que as circunstâncias roubem a sua alegria. Mas veja que apesar de tudo que você tem passado, embora as suas alegrias não estejam nessas coisas aqui desta terra, e de fato um cristão não pode ter as suas esperanças, as suas expectativas nas coisas desse mundo, porque se a nossa esperança estiver nas coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Mas apesar de tudo, o teu nome está escrito no livro da vida no céu, e a sua maior alegria deve ser essa: você saber que por misericórdia e graça, você é filho de Deus. Nada deveria ser capaz de sufocar a sua alegria, de roubar de você esta superabundante alegria, essa superlativa satisfação.
de você saber que é filho de Deus. Nada poderia exterminar com a alegria sua. Nenhuma circunstância poderia ser capaz de roubar a sua alegria, porque nós somos filhos de Deus e o nosso nome está escrito no livro da vida. Em Lucas 10, no capítulo 20, no versículo 20, quando os discípulos de Cristo voltaram da sua missão, trouxeram resultados maravilhosos, relatórios ali de coisas maravilhosas, tinham expulsado demônios, tinham pregado o reino de Deus, tinham ganhado vidas, pessoas foram libertas, outras receberam curas maravilhosas, extraordinárias, e eles estavam muito alegres, voltando dessa missão, e empolgados, trazendo um relatório muito positivo de tudo aquilo que tinha acontecido naqueles dias. E ali os discípulos, em algum momento, eles começaram a se autoavaliarem, porque expulsaram demônios, porque houve manifestação de curas, resgataram pessoas do poder das trevas. Eles começaram a se achar importantes demais. Julgaram-se importantes para Deus dentro dessa perspectiva da produtividade. Olha como nós somos, olha o que nós fizemos. E Jesus disse: olha, tudo bem que vocês se alegrem, mas não se alegrem só porque os demônios se submetem a vocês, mas sobretudo alegrem-se porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. E quem foi que escreveu esses nomes no livro da vida, senão o nosso Pai Celeste, o nosso Deus? E o fato do Senhor escrever o nosso nome no livro da vida, irmãos, isso é um ato de amor. O nosso chamado foi um ato de amor. A nossa justificação foi um ato de amor. A nossa santificação é um ato de amor. A nossa glorificação é um ato de amor. Nós somos o povo mais amado do mundo. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. E ninguém, além de nós, pode compreender a grandeza desse amor. Porque nós nascemos de Deus. Nós conhecemos a Ele. E por isso o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 3, ele faz uma oração, e a oração dele é para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. O que o apóstolo Paulo quer ali em Efésios 3? Ele quer que nós tenhamos a compreensão da largura, da altura, da extensão, da profundidade, do amor de Deus que excede a todo entendimento. Ele quer que a gente compreenda isso. Quão alto é, quão largo, quão extenso, quão profundo, quão imensurável é o amor de Deus. E uma das coisas que o diabo, ele insiste em fazer na nossa vida diária, diante dos nossos problemas, diante das nossas lutas, da vida cristã, o objetivo do diabo é tentar nos fazer esquecer que nós somos filhos de Deus. Você sofre lutas, você passa pelas pressões, você parece tantas vezes que tem sido esmagado pelas dificuldades, e o diabo vai tentar soprar no seu ouvido que você não é amado por Deus. Como pode Deus me amar e permitir que eu enfrente isso? Esse é o propósito dele, essa é a intenção dele, essa é a artimanha dele. Fazer você esquecer que você é filho amado, que nós somos amados de uma forma grandiosa, de uma forma imensurável, de uma forma eterna e de uma forma inseparável. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora veja que ele dá uma razão
no capítulo 3, versículo 1, no finalzinho do versículo 1, por esta razão, diz o texto, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Quem é o mundo aqui? O mundo aqui é a sociedade sem Deus. O mundo aqui é a sociedade sem Cristo. O mundo aqui é a sociedade com os seus próprios valores, com o seu próprio sistema. E Jesus diz em João 15:17 que nós seremos odiados pelo mundo. João 15:17 diz: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês e tudo aquilo que é de vocês. Mas vocês não são do mundo, Jesus diz. Pelo contrário, do mundo eu escolhi vocês. Do mundo eu separei vocês. E por isso o mundo odeia vocês. Nós somos filhos de Deus. Repita isso aí. Diga isso a você mesmo. Eu sou filho de Deus. O domínio do reino de Deus está presente. É invisível, mas é real. O mundo não nos conhece, porque o mundo não tem discernimento, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então é como se estivéssemos no mundo físico, de fato nós estamos, mas ao mesmo tempo, Paulo vai dizer que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Louvado seja Deus, irmãos. Nós estamos no mundo, mas nós estamos em Cristo. Ou seja, pelo fato de nós estarmos ligados espiritualmente a Cristo, o mundo não nos reconhece. Mas não somente isso, o mundo nos odeia. Em primeiro lugar, então, a graça de ser Deus é um fato. Agora, em segundo lugar, a graça de sermos filhos de Deus é um processo. Veja no versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Veja que o verbo-chave do versículo 2 é o verbo ser. Vocês são amados. Agora, ele também vai usar um advérbio de tempo. Ele vai dizer agora. E agora está se referindo ao presente. E na lógica aqui é que se agora nós somos filhos de Deus, é porque antes nós não éramos. Antes da sua conversão, você não era filho de Deus, porque você não tinha crido em Jesus. E se você não tinha crido em Jesus, consequentemente, você não tinha sido regenerado. E sem regeneração, sem nascer de novo, não há como ser filho de Deus. Veja Efésios, no capítulo 2, versículo 11 e 12. Efésios 2, versículo 11 e 12. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, olha o texto, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, nós estávamos no mundo. Como que nós estávamos no mundo?
sem Deus, sem esperança, sem promessa, diz Efésios 2, 11 e 12. Nós não fazíamos parte da família de Deus. Então, quando é que a nossa vida inicia? Quando é que a nossa verdadeira vida começa? Ela começa no novo nascimento. Nós nascemos da carne. Mas Jesus explicou para Nicodemos, em João 3, que uma coisa é nascer da carne e outra coisa é nascer do Espírito. Nós nascemos da carne, nós nascemos biologicamente, no ventre das nossas mães. Nascemos de uma natureza pecaminosa. Nós não éramos filhos de Deus. Mas agora nós somos filhos de Deus, diz o texto. E por que agora nós somos filhos de Deus? Porque agora nós cremos em Jesus. Porque agora o Espírito Santo operou em nós. Porque agora o Espírito Santo fez esta obra gloriosa de regeneração em nós. Porque agora o Espírito Santo fez esta obra de justificação, de santificação na nossa vida. Então agora nós somos filhos de Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Dê graças a Deus aí. Louve a Deus, se alegre nisso. Contente-se com isso. Você é filho de Deus, porque o Espírito Santo operou obra gloriosa em nós, de regeneração, santificação, justificação. Nosso texto base é 1 João 3. Mas o capítulo 1, ou melhor, um capítulo antes, no capítulo 2, em 1 João 2, versículo 1, diz assim: filhinhos meus, essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo. O que ele é? O justo. E olha o que diz o texto. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nós agora somos justificados. Jesus Cristo fez uma obra que é aqui em 1 João 2, chamada de propiciação. E essa palavra propiciação, ela vem de um contexto do Antigo Testamento. O pecado sendo a transgressão da lei de Deus, ofendendo a santidade de Deus. O que o pecado faz? Gera o que a Bíblia vai chamar da ira justa de Deus. Ou seja, uma repulsa que Deus tem pelo pecado, contra o pecado. A Bíblia diz: toda alma que pecar, esta alma morrerá. Então o que acontecia ali? O sacerdote, o sumo sacerdote, ele fazia o sacrifício. E o objetivo desse sacrifício era propiciar. E a palavra propiciar, que diz aqui o texto, era quando o cordeiro era morto. Era quando o sangue daquele cordeiro, sem defeitos, era derramado. E aquilo então propiciava a justiça de Deus. O que significa propiciar? Significa satisfazer. Aquilo satisfazia a justiça de Deus. Então aquela punição que o transgressor, que o pecador merecia, ele não recebia. E por que ele não recebia? Porque aquela transgressão foi propiciada. Aquela transgressão foi satisfeita pelo sangue do cordeiro derramado naquele sacrifício que foi feito. E Jesus Cristo é o quê? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o sacrifício eterno, definitivo. Jesus Cristo é a propiciação
pelos nossos pecados. Ele é a satisfação dos nossos pecados, ou seja, os nossos pecados são satisfeitos através do sacrifício de Cristo. Somos perdoados por causa do sacrifício de Cristo. Jesus Cristo, então, é a propiciação pelos nossos pecados, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que morreu no nosso lugar. Louvado seja Deus, irmãos. Você já parou para você pensar na dimensão do que é isso? Nas implicações que tudo isso tem na vida de todo aquele que crê em Jesus, que crê que Jesus morreu para nos salvar, para nos redimir, para nos reconciliar com o Pai. Todo aquele que crê será salvo, e todo aquele que não crê será condenado. E por que Jesus morreu no nosso lugar? Jesus morreu no nosso lugar para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Veja que grande amor é esse. Nós não éramos filhos, mas agora somos filhos. Somos filhos porque Jesus morreu no nosso lugar. Ele propiciou a ira de Deus. Ele satisfez a ira de Deus. Ele aplacou a ira de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da nossa vida, de uma vez por todas. E pelo sacrifício de Cristo Jesus, nós fomos incluídos na família de Deus. Mas se antes nós não éramos, e agora nós somos, diz o texto, filhos de Deus, veja no texto de 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Veja bem, nós não éramos, agora somos, mas nós ainda seremos. Ele disse isso aqui, amados, agora somos filhos de Deus, ou seja, nós não éramos, agora somos, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós não éramos, agora somos, mas nós ainda seremos. E o que é isso aqui? Isso fala de um processo. A nossa vida é um processo. O que significa isso? Nós não somos perfeitos. Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando na vida dos nossos irmãos. Deus está trabalhando na nossa família. Deus está trabalhando na vida de todo aquele que nele crê. Deus está fazendo uma grande obra em nós. Tenha paciência. Tenha paciência. João ainda coloca 3 coisas interessantes aqui. Veja na segunda parte do versículo 2, ele diz: sabemos que quando ele se manifestar. E esse verbo sabemos é um verbo chave para você entender aqui. Sabemos, diz o texto, que quando ele se manifestar. E esta palavra manifestar no grego é parúsia, que significa a segunda vinda de Cristo. Quando ele se manifestar, aqui está se referindo à segunda vinda de Cristo, ou seja, quando ele vier. Sabemos que quando ele vier, sabemos que quando ele se manifestar na sua segunda vinda, olha só, qual é o dia mais importante da sua vida? O dia mais importante da sua vida é o dia da segunda vinda de Cristo. É esse dia que nós ansiamos. É esse dia que a igreja verdadeira, a igreja invisível, a noiva de Cristo,
anseia ardentemente que a igreja de Cristo canta com a sua alma: Maranata, ora vem Senhor Jesus. É o dia mais importante da nossa vida, será o dia mais importante da história, a segunda vinda de Cristo. E João coloca essa expressão sabemos, e é a mesma expressão que Paulo também usa. E esse verbo saber é uma expressão que se fundamenta não apenas no conhecimento teórico, intelectual, mas que se fundamenta, sobretudo, numa experiência prática, de vivência. De vivência. Porque João esteve com Jesus no Monte da Transfiguração. Porque João teve essa experiência sobrenatural com Jesus, porque João viu Jesus na sua glória. Então ele não fala de algo teórico, mas ele fala de algo experiencial, prático. João também, quando escreveu o Evangelho, no final do século I, e quando ele escreveu o Apocalipse, ele também viu o Senhor. Então ele sabia, ele tinha uma convicção plena, uma certeza, não somente diante do ponto de vista teórico, mas de forma prática, que o Senhor vai voltar. Jesus está voltando, brevemente ele vem. Ele virá como um ladrão da noite, que não manda recados, não manda um telegrama, mas que surpreende muitos lares. Ele virá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, num piscar de olhos. Ele virá, brevemente virá. O Senhor está voltando. Por isso João é o único escritor que usa aquela expressão lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O único escritor que usa essa expressão, Apocalipse 22 e 20. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele tinha tanta convicção, ele tinha tanta certeza disso, que aqui ele disse: olha, nós seremos. Agora nós somos, mas nós ainda seremos. Ou seja, no tempo certo, no momento certo, nós seremos diferentes. Sabe quando? Quando o Senhor voltar. Ele vai completar a obra em nós. Nós não seremos mais os mesmos. Nós seremos diferentes. E por quê? Porque é o tempo dessa transformação. Mas ele diz o quê? Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes ao quê? A ele. Você lembra do que diz Romanos 8? Romanos 8 diz que o projeto de Deus é nos conformar, é nos moldar, é nos lapidar, nos talhar, nos transformar à imagem de Cristo Jesus. Então veja que a obra que Deus vai fazendo em nós, em meio às tribulações, às dificuldades, às insatisfações, em meio às lutas, em meio aos altos e baixos, não reclame disso, não murmure disso. Deus está trabalhando em você, Deus está conformando você à imagem de Cristo Jesus. Cada luta que você passa, cada pressão que você enfrenta, cada tribulação que você tem que passar, o Senhor está fazendo uma obra poderosa na sua vida. E no meio de tudo isso, dessas tempestades, desses mares revoltos, desses ventos contrários, Ele vai talhando você, brilhando você, dando forma a você, e Ele vai tirando o seu orgulho, e Ele vai tirando a nossa soberba, e Ele vai colocando a humildade de Jesus em nós.
Ele tira aquela casca grossa de nós. E Ele vai colocando as virtudes de Jesus em nós. E sabe o que mais o Senhor vai fazendo em nós? Ele vai nos reprogramando. Ele nos desprograma. E Ele nos reprograma. Ele vai te desprogramando daquilo que você era. E Ele vai reprogramando você para aquilo que você será. Louvado seja Deus. E Ele vai fazendo isso agora, Ele vai fazendo isso amanhã, e Ele vai fazendo isso amanhã, e vai fazendo isso semana que vem, e Ele vai operando esta obra poderosa em nós dia a dia, e quando nós chegarmos lá, nós seremos perfeitos, como perfeito Ele é. Nós seremos glorificados, e isso é um ato de amor de Deus, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Quando Jesus veio habitar conosco, Ele veio do céu para a terra, Ele teve que se adaptar ao seu corpo humano e terreno, por causa da sua encarnação, para viver conosco. Então Ele teve que se adaptar a esse corpo terreno. A Bíblia fala que para nós vivermos no céu, porque lá não entra pecado algum, para nós vivermos no céu, porque lá não entra impureza, porque lá não entra tristeza, porque lá não entra angústia, para nós entrarmos no céu, da mesma forma que o Senhor teve que se adaptar ao nosso corpo, aqui na terra, para nós chegarmos no céu, nós teremos que nos adaptar à maneira de Deus, para nós vivermos na dimensão celestial. Mas isto é um processo. Somos regenerados, somos justificados, somos santificados e seremos glorificados. Louvado seja Deus. Olha como que vale a pena servir a Deus. Olha como que vale a pena dizer não para esse mundo, dizer não para a carne, dizer não para os apelos dessa vida, morrer para o mundo e viver para Cristo. Vale a pena servir a Jesus, vale a pena ser fiel ao Senhor. Volte para Jesus ainda hoje, corra para os braços do Pai ainda hoje. Hoje é o dia da oportunidade do Senhor para a sua vida. Não deixe para depois. Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Terceiro lugar, ainda em 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por quê? Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então veja aqui, em terceiro lugar, a graça, a alegria, o privilégio de sermos filhos de Deus, é que nós vamos ver Jesus. O texto diz, haveremos de vê-lo como Ele é. Ou seja, na sua glória, no seu poder, na sua majestade, nós veremos a Jesus. Alguns teólogos dizem que nós jamais veremos a Deus, ou nós veremos a Deus em Cristo. Em Cristo. Lembra do pedido de João 14:8? João 14:8, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E a resposta que o mestre dá é qual? Quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. João 14:9, Jesus responde, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Ou seja, nós veremos a Deus em Cristo.
Ele diz, porque eu e o Pai somos um. Esse texto escatológico é o texto que nos garante que nós veremos a Jesus e veremos como Ele é, em toda a sua grandeza, em todo o seu poder, em toda a sua majestade e glória. Então, ouça isso, você está em um processo. Você está sendo transformado dia a dia, de glória em glória. E vai chegar um dia que você será semelhante a Jesus e o verá como Ele é. Amém? 3 aplicações práticas. Você crê nisso? Você crê em tudo isso que você ouviu, em tudo isso que você leu, sim ou não? Então, a primeira aplicação prática, em 1 João 3, versículo 3, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Se você crê, se você tem esperança nisso que você leu e ouviu, então, a si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, a primeira implicação daquilo que fomos, somos e seremos é a santidade, é a pureza. Por que você fazia coisas antes que você não faz hoje mais? Por que nós abrimos mão disso ou daquilo? Por que nós não fazemos mais isso ou aquilo? É porque você não pode? É claro que você pode. Você pode tudo. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Não é porque nós não podemos. Nós deixamos de fazer isso ou aquilo porque nós não queremos. Porque agora o nosso querer é outro. Porque agora os nossos impulsos são outros. Nós temos a liberdade em Cristo Jesus de dizer não para isso, dizer não para aquilo, dizer não ao pecado. Nós não queremos. E por que nós não queremos? Porque somos filhos de Deus. Porque valorizamos o fato de sermos filhos de Deus. E nós também não queremos, porque nós estamos sendo transformados. Nós não somos mais quem nós éramos antes. E nós não seremos mais quem nós somos hoje. Nós seremos a semelhança do Senhor. Segunda aplicação prática, versículo 4 e 5. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ou seja, eu serei semelhante a ele. Ele veio a esse mundo para me libertar do pecado. Ele veio a esse mundo para que eu viva uma vida de pureza. Jesus veio a esse mundo para te libertar, para que hoje você pudesse viver uma vida de santidade. Ele não somente é santo, mas ele, além de ser santo, ele também me deu a condição de ser santo como ele é. Ele me deu o poder de ser feito filho de Deus. E esse poder não é para você ficar rodopiando de um lado para o outro, não. É o poder para testemunhar, através da sua vida santa, através da sua vida pura. Testemunhar que Jesus Cristo veio para libertar e para santificar e para resgatar pessoas. Louvado seja Deus. Ele nos deu a condição de ser santo, porque Ele se manifestou para tirar o meu pecado. Ele se manifestou para me libertar do pecado. Veja que o pecado está presente. Eu não fui liberto da presença do pecado, o pecado ainda continua presente, mas eu fui liberto do poder do pecado. O pecado não tem domínio sobre a minha vida mais. Agora quem domina a minha vida é a graça de Deus, é a presença de Deus.
porque eu sou filho de Deus, porque eu criei em Cristo Jesus, eu não sou mais dominado pelo pecado, não sou mais dominado pelo diabo, não sou mais dominado pelo mundo, eu sou dominado pelo amor de Deus, pela graça de Cristo Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. Você precisa crer nisso, viver isso, todos os dias. Não se sujeite ao pecado, não seja dominado por ele, porque Deus te deu poder sobre ele. Desfrute desse poder de Deus e diga não a tudo aquilo que te afasta do Senhor. Então, nós podemos viver sem estar na prática do pecado, embora a gente peque uma vez ou outra e nós nos entristecemos com isso. Não andamos mergulhados nessa prática. Nós podemos lutar contra o pecado, nós podemos mortificar a nossa carne, porque Deus nos deu poder para isso em Cristo Jesus. Aí vem uma conclusiva, terceira aplicação prática, o último versículo que lemos, versículo 6. Antes disso, você se lembra de João 15? Eu sou a videira verdadeira. Você pode ir a Cristo e continuar pecando, mas se você permanecer em Cristo, se você se aprofundar na comunhão com Cristo, se você trabalhar na sua comunhão com Cristo, aí você passa a ter vida nele. Se você buscar santificação nele, a partir desse momento, você não vive ou não viverá mais no pecado. A partir do momento que você aprofunda a sua comunhão com ele, a partir do momento que você busca a santificação nele, você não tem prazer no pecado mais. Ainda que você peque, imediatamente você é compelido a se entristecer e se arrepender, porque esta é a obra do Espírito Santo em nós. Ele veio para nos convencer do pecado. Imediatamente você é tomado por uma contrição, por um quebrantamento, por um arrependimento, porque você sabe que não deveria estar fazendo aquilo. Porque aquilo não é mais o seu projeto de vida. Porque aquilo, o seu projeto de vida, por aquilo que você é, sendo filho de Deus, agora não é mais viver uma vida de pecado, mas viver uma vida de santidade. Porque se você está em Cristo, o que você mais quer agora, todos os dias, é agradar ao Senhor. É buscar dia a dia todas as formas de deleitar-se nele, de agradá-lo. João, então, é muito prático, porque no versículo 6 ele diz: todo aquele que vive pecando, ou seja, que está na prática, não viu e nem o conheceu. Pelos frutos o conhecereis. E a santificação, veja bem, é o fruto que vai revelar se você realmente é regenerado ou não. A santificação é o fruto que vai revelar o novo nascimento. A santificação é o fruto que vai revelar a nossa nova identidade agora como filho. Você é filho? Você nasceu de novo? Nasceu do Espírito? Você foi regenerado? Você é filho de Deus mesmo? Então você vai começar a mostrar isso através de uma vida de santificação, através de uma prática de santificação diária, e não uma prática de pecado diário. Ou seja, é dia a dia você lutar, como eu disse, porque a presença do pecado existe, embora não mais o poder do pecado sobre você, então é você lutar para não pecar. Porque você e eu estamos num processo de transformação. Antes nós éramos, ou melhor, nós não éramos, agora nós somos.
e nós ainda seremos. Nós somos filhos em transformação espiritual. Quero já chamar o nosso querido Jefferson Amílis. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Olha, daqui a pouco, ao desconectar o seu smartphone, o seu computador, respira fundo, muda a sua perspectiva, tira toda a tristeza da sua vida, toda a angústia. Isso pode ser uma decisão que você deve tomar agora. Esteja feliz, esteja muito feliz, esteja feliz pelo privilégio que você tem de ser filho de Deus, de ser filha de Deus. Nós poderíamos estar no mundo, entregues ao mundo, mas sabe por que você não está lá? Não é porque você é um super-herói, não é porque você é a Mulher Maravilha que salvou a si mesmo, não. Você não está no mundo porque Deus salvou você. E foi Ele que foi lá e tirou você de um tremedal de lama. E Ele te transportou para o seu reino. Louvado seja Deus. Ele salvou você. Ele fez de você filho de Deus, filha de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos do mundo. Nós não somos filhos do diabo, não. Nós somos filhos de Deus. Diga isso: eu sou filho de Deus. E se alegre por isso. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos cantar ao Senhor, em seguida vamos orar. Aleluia. Vamos exaltar ao Senhor mais uma vez com o nosso louvor. Aleluia. Prostramos ante o Senhor, oferecemos a Ti. Quando ajoelhamos, humildes te ofertamos adoração, honra e louvor. Ousadia perante o trono, agora podemos estar. O teu precioso sangue nos comprou. Diante de ti estão nossas vidas, tudo queremos te dar. Queremos aos teus pés ficar. Outro lugar melhor não há, Senhor. Neste santuário, corações se curvam ao majestoso esplendor, mas não há temor. Jesus está aqui, o seu sangue nos redimiu. Ousadia perante o trono, agora podemos estar. O teu precioso
queremos aos teus pés ficar. Outro lugar melhor não há, Senhor. Outro lugar melhor não há, Senhor. Outro lugar melhor não há, Senhor. Senhor, nós te damos graças, Pai. Louvado seja o teu nome pela tua palavra. Louvado seja o teu nome pela tua obra, Senhor, nas nossas vidas. Ó Deus, alcança cada coração nesta hora. Alcança, Senhor, cada família reunida nesse momento ao redor desse culto, Senhor, desse encontro, Pai. Visita cada coração entristecido, angustiado, Senhor. Talvez pelas circunstâncias últimas. Cada coração ferido. Cada pessoa que tem sofrido as consequências de toda essa crise, Pai. E que não tem encontrado nas circunstâncias alegria de viver. Ó Deus, faz uma obra poderosa nesse coração, nesta vida. Resplandece o teu rosto sobre o teu povo, Senhor. Sobre todo aquele que crê em Ti. Levanta o rosto do teu filho e da tua filha e os faz contemplar o teu poder, a tua grandeza, o privilégio, Senhor, que o Senhor nos concedeu de pertencer a Ti, de pertencer à tua família. Obrigado, Pai. Transforma toda a tristeza em alegria. Só o Senhor tem poder para fazer isso. As circunstâncias não têm esse poder. Os noticiários não têm esse poder. A política não tem esse poder. O dinheiro não tem esse poder. Mas Jesus Cristo tem poder de transformar um espírito angustiado e colocar vestes de louvor. Derramar óleo de alegria em vez de cinzas. Sopra, Senhor, toda cinza nesta hora. E aquela chama que estava se apagando, o Senhor tem poder de reacender, ó Pai. Faz esta obra poderosa. Faz hoje, Pai. Tudo Tu podes quando Tu queres. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Sem Ti nós nada podemos fazer. Levanta a cabeça desse irmão, levanta a cabeça dessa irmã. Traz encorajamento para esse coração, traz disposição, ó Deus, para esta vida. A nossa alegria está no Senhor Jesus. A nossa alegria está no privilégio de sermos filhos de Deus. A nossa alegria não está nesse mundo. Se depositarmos a nossa esperança nesse mundo, nós seremos miseráveis, nós naufragaremos de fato. Mas a nossa esperança está em Ti, Jesus, está na Tua palavra, está na Tua presença. Restaura, Senhor, restaura, Senhor, restaura, Senhor, nesta hora. Visita este lar, visita esta família, visita esta vida. Toca, Senhor, nesse corpo, tira toda a dor. Tu tens esse poder. Toda a inflamação, todo o mal que está alojado nesse corpo físico, Pai. Em nome de Jesus, Tu és o médico dos médicos, Tu és aquele que cura. Faz uma obra poderosa de cura. Que essa enfermidade seja estancada agora, Pai. Do alto da cabeça à planta dos pés. Aonde estiver um irmão meu, uma irmã minha, um filho de Deus nesta hora, alguém que crê no Teu poder. Ó Deus, age através desta fé. Aonde a medicina não alcança, aonde os medicamentos não conseguem, Senhor. Tu
tens todo o poder. Tu és um Deus de perto, Tu és um Deus de longe. Para Ti não existem barreiras geográficas. Não, não, não. Tu tens o poder de entrar agora neste lar, nesta casa, e transformar essa saúde, Pai, debilitada, numa saúde fortalecida. Faz isso no Teu filho, faz isso na Tua filha, para que haja testemunho do Teu poder, Pai. Para que haja edificação na vida dos meus irmãos. Restaura a vida espiritual. Tira toda a mornidão, toda a fraqueza espiritual. E acende essa chama, Pai. Aquece o espírito. Faz com que estejamos em chamas para Ti, ó Deus. Para que não sejamos vomitados da Tua boca. Tira de nós o ânimo dobre. Tira de nós o pensamento duplo, cocheando entre Deus e o mundo. E volta a nossa mente e o nosso coração somente para Ti, Pai. Porque Tu és o único Deus e não há outro além de Ti. Só existe um Deus, o único Senhor. E a Ele nós amamos de todo o nosso coração, com todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. A Ele nós tememos, reverenciamos e devotamos toda a nossa fé, alegria, amor. Obrigado por tudo, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, hoje e para sempre. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e incondicional de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém. Glória a Deus.